Agora sim. Ora bem, boa tarde mais uma vez a todos, sejam todos muito bem-vindos, a todos aqui os que estão conosco online, todas as saudações aqui no chat e aqueles que vão escutar a gravação posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos, em nome da Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi, instituição que auspicia, que oferece, que promove este curso de gnoses online gratuito, nessa turma online, que temos cursos presenciais também. E a Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi é uma instituição sem fins lucrativos, tá, gente? Então, muitas pessoas perguntam, e algumas não perguntam, mas ficam um pouco ressabiadas, desconfiadas. Por que esse curso é gratuito? Hoje em dia nada é gratuito, né? Porque a Associação Cultural Gnóstica é uma instituição, como eu disse, filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como objetivo, como escopo central, como missão, difundir gnoses, difundir a cultura, o conhecimento, a filosofia, a sabedoria da gnoses à humanidade, sem distinção nenhuma de credo, status, partido político, etc, etc. Então, a nossa instituição, a Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi, está estabelecida em mais de 30 países, aonde oferecemos palestras, workshops, seminários e cursos como esse, abertos a todas as pessoas que assim o interessam e queiram estar conosco estudando e refletindo sobre temas muito interessantes do autoconhecimento. A nossa sede nacional no Brasil, temos várias pessoas aqui do Brasil presentes, a sede nacional da Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxmi fica em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, onde nós temos o Centro de Estudos Superiores Monastério Sol Radiante. E nós temos hoje, daqui a pouco vou apresentá-lo, temos hoje a grata presença de termos conosco o coordenador nacional da Associação Cultural Gnóstica no Brasil. E ele será o nosso palestrante na tarde de hoje, para quem está no Brasil, aí 15 horas e 3 minutos, em Portugal, 19 horas e 3 minutos. Falamos aqui da bela cidade de Porto, com um clima agradável de 22 graus hoje, parcialmente nublado. Então, a nossa sede internacional da Associação Cultural Gnóstica fica na Grécia, tá? Onde nós temos o Centro de Estudos Superiores, Monastério Aion 13, de onde são emanadas as diretrizes, as orientações e os ensinamentos que coordenam a nível internacional as ações da Associação Cultural Gnóstica. Ok? Meu nome é Alexandre Antoni Rebelo, e estou coordenador da Gnosis em Portugal. Estamos trabalhando em Portugal com o objetivo de cristalizarmos sedes, centros de estudos gnósticos aqui nesse belo país, Portugal. Moro, como eu disse, na região metropolitana de Porto. E aqueles que estão em Portugal, com certeza em breve teremos a oportunidade de conhecer-nos presencialmente. Tá? Estarei com vocês durante todo o curso, como coordenador dessa turma, mas nós teremos outros instrutores que serão convidados para estar conosco. Dentre esses instrutores, como eu disse, temos hoje a presença do Roger Alves, que é um instrutor gnóstico aí, acredito, há uns 25 anos, Roger, mais ou menos, por aí, né? Mais? Opa, então já está beirando os 30 anos, então, né? Nós conhecemos tão jovens, éramos tão jovens, né? Nós temos uma jornada de 34 anos como instrutor da Gnosis, mas todo dia aprendendo, né? Como eternos aprendizes que somos nessa jornada do autoconhecimento. É uma satisfação imensa poder compartilhar e também aprender com vocês. Então, só para finalizar os avisos e passar então a palavra para o Roger, eu gostaria de dizer a todos que as conferências são gravadas, tá? Os nossos encontros, portanto, serão dominicais, nesse mesmo horário, 19 horas Portugal, 15 horas Brasil. O curso de Gnoses, que inicia oficialmente hoje, mas até o próximo domingo podem entrar pessoas novas, tá? Se vocês tiverem pessoas para convidar que não puderam estar hoje, vocês encaminham a gravação e poderão estar conosco no próximo domingo.
Então, esse curso tem uma duração aproximada de 6 meses, com um encontro semanal com a duração de 1h30. Cada encontro tem uma duração de aproximadamente 1h30, e nós vamos, nesses encontros, ver algumas áreas do conhecimento gnóstico. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Ok. Opa, faltou só apertar o play aqui, eu acho. Isso. Então, falando rapidamente, para darmos início ao tema de hoje, nessa jornada de autoconhecimento, nesses 6 meses que nós estaremos juntos, aos domingos, por 1h30, nós vamos estudar algumas áreas da sabedoria gnóstica, como a área de psicologia, aonde, dentre outros temas, vamos estudar a personalidade humana, aonde teve origem os nossos vícios, nossos traumas, medos, complexos, fobias, como tratarmos ou como curarmos, como eliminarmos, descobrindo a causa de tudo isso dentro de cada um de nós. Nós vamos buscar a origem e a cura da depressão, da ansiedade, desses estados emocionais negativos, estados psicológicos inferiores, que levam o ser humano a esse comportamento, a essa patologia de depressão, ansiedade. Na área de psicologia gnóstica ou psicologia revolucionária, vamos estudar o despertar da consciência, entregando chaves específicas para o despertar da consciência. Vamos ver a causa dos sofrimentos, das dores humanas. Veremos que essa causa dos sofrimentos, das dores, das amarguras, das tristezas, das guerras, da ausência de paz, dos conflitos, a raiz de tudo isso se encontra no ego e nos múltiplos agregados psicológicos que nós carregamos dentro de nós e constituem essa sombra dentro da nossa psique. Vamos estudar anatomia oculta, chakras, que são os vórtices energéticos e os sentidos ocultos do homem, com os mantras e as técnicas para desenvolver os chakras. Estudaremos alquimia, transmutação sexual, a chave do grande arcano. Estudaremos a máquina humana e como equilibrar as energias do centro intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. Veremos na área de metafísica temas como projeção astral, meditação, som universal dos mantras, karma, dharma, mistérios da vida e da morte, elementais da natureza, cosmogênese, dentre tantos outros temas. Na área de antropologia falaremos sobre Atlântida, sobre a raça Atlante, sobre a Lemúria, as civilizações antigas, os mistérios do Antigo Egito, os mistérios da Grécia e da Índia, os antigos maias, astecas, incas. E na parte prática, já que gnose é 100% prática, nós teremos práticas e técnicas específicas de respiração, pranayama, relaxamento, meditação, tudo isso para melhor qualidade de vida, para o nosso bem-estar e para o nosso autoconhecimento. Mantras para o desdobramento astral, mantras para despertar os chakras, exercícios físicos esotéricos chamados de runas, as práticas de psicologia do autoconhecimento, como a chave-sol, a autoobservação, como desenvolver o aqui e agora, o estado de presença, de pertencimento. Então, são 6 meses intensos. É um curso que nós costumamos nos referir como primeira câmara, que é o primeiro módulo do curso da Gnoses, é o primeiro módulo, e esse módulo, como eu disse, é aberto a todos. A Associação Cultural Gnóstica, ela mantém esse formato público, exotérico com X, ou seja, aberto ao público em geral, e mantemos a parte interna, né? O nosso aspecto de escola iniciática. Então, aqueles que realizarem o curso durante 6 meses e tiverem a frequência necessária, o interesse, a assiduidade, poderão ser convidados ao final do curso para ingressar à próxima fase. Tá? O requisito principal é a frequência e outros que nós veremos durante o curso. Então é importante deixar claro que essa fase, esse primeiro módulo, ele é aberto ao público em geral. O próximo módulo, como uma associação que nós somos, nos reservamos ao direito de admissão, como outras associações e escolas iniciáticas que existem ainda na humanidade. Né? Então, sem mais delongas, semana que vem serei eu que estarei com vocês no tema da semana que vem. Hoje deixo com a palavra, então, ao nosso querido amigo, ilustre irmão, coordenador da Gnoses no Brasil, Roger Alves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
Uma boa noite a todos os amigos que nos escutam de Portugal e uma boa tarde aos que estão desde o Brasil nos escutando. Eu queria que me confirmassem se escutam bem, se o áudio está bom, se não tem chiado, ruído, alguma coisa. Não? Está tudo certo? Alexandre, você consegue fechar a apresentação? E, Obrigado. e colocá-lo como administrador. Você já está como administrador, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar um slide aqui com o pessoal. Só um momento. É uma alegria muito grande estar conversando aqui com vocês. Cada vez que a gente inicia um curso de gnoses, um curso de autoconhecimento, para a gente é uma alegria muito grande, porque o que nos move, acima de tudo, é encontrar as pessoas que têm afinidade com essa mensagem, com autoconhecimento, com um estilo de vida diferente, que talvez o que eu vou dizer agora pode ser que algumas pessoas que estão aqui hoje se identifiquem, que muitas vezes nós que buscamos um autoconhecimento, um caminho de transformação interior, muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos um pouco perdidos no mundo, um pouco perdidos em relação a... Parece que as coisas que as pessoas colocam muita energia e muita importância, talvez não para a gente não tenha tanta importância, e, ao contrário, ou coisas que nós colocamos muita importância e consideramos que é crucial, nem sempre encontramos pessoas que compartilham com a gente disso. Então, encontrar os nossos, esse é o grande objetivo da difusão dos cursos de gnoses. Recentemente eu descobri que existem instituições sem fins lucrativos como nós, que fazem cursos pagos. Ou seja, até isso, né? Eu achava que dizer que uma instituição é sem fins lucrativos seria o suficiente para dizer que o que fazemos é de graça. E, bom, mas nós somos, então, uma instituição sem fins lucrativos e os nossos cursos são de graça. Porque o nosso objetivo é receber as pessoas que têm interesse, acolher essas pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre si mesmas, sobre a natureza humana, sobre a nossa verdadeira natureza, mais do que tudo, e, a partir disso, trilharmos um caminho juntos. Então, cada vez que inicia um curso de gnoses, para a gente é uma alegria muito grande, porque daqui a, sei lá, daqui a 10 anos, por exemplo, algumas pessoas que hoje estão aqui pela primeira vez vão olhar, vão recordar desse momento e vão dizer, puxa, que legal, foi lá aquele momento, então, que começou essa minha caminhada. Como ontem eu escutava um áudio de uma aula que a gente tinha feito sobre gnoses, e escutando as vozes de pessoas, e aquilo foi feito há 10 anos atrás, e eu escutando, era só áudio, né? E eu escutava a voz de algumas pessoas que hoje são nossos companheiros, instrutores, que dão cursos em tudo que é lugar, e aquilo foi o primeiro momento, assim, de encontrar essas pessoas. Então, para nós, nada nos deixa mais feliz, e tenho certeza que falo em nome do Alexandre também, em nome de todos os instrutores, do que abrir essa oportunidade para encontrar pessoas que tenham afinidade com um caminho de transformação interior, num mundo onde cada vez mais nós estamos buscando coisas fora de nós mesmos, buscando satisfação, buscando reconhecimento, buscando uma série de coisas que todas dependem de coisas no mundo. E quando uma pessoa se inscreve para um curso de autoconhecimento, para um curso de gnoses, é uma grande alegria saber, puxa, que legal, existem pessoas ainda que estão interessadas. Somos poucos, mas realmente são as pessoas que movem o mundo. As pessoas que, a partir de uma perspectiva interior,
buscam viver a sua vida e transformar a si mesmos e ao mundo ao seu redor a partir de uma transformação interior. E isso, em síntese, é gnoses. Eu quero perguntar para vocês, quantos de vocês já estudaram gnoses antes? Podem levantar a mãozinha, podem abrir a câmera e fazer assim. Denise já estudou, a Andréia, o Eduardo, o Luiz. Ó, temos um grupo grande de pessoas que já estudaram gnoses. A Franciele, quem mais? Vamos ver. A Alina também. O Vitor, mas aqui é só antigos, Alexandre. Já vi que o grupo, a gente vai ter que mudar a conferência, né? Conferência não vai ser introdutória, vamos ter que dar uma nota em cima disso. A Andréia também. Puxa, que legal, é bom saber que tanta gente assim já estudou gnoses. Puxa, muito bom. Eu comecei a estudar gnoses em 1992, quando eu tinha de 15 para 16 anos de idade. E eu já vi algumas pessoas chegarem na gnose e dizer, puxa, eu queria ter começado antes. Mas sabe que para cada pessoa tem um momento certo de começar. Para algumas pessoas é cedo, é quando, sei lá, algumas pessoas nascem dentro de uma família cujos pais já são estudantes da gnoses. Para outras pessoas vai ser em algum momento ali em que a pessoa está definindo a sua identidade, como, por exemplo, a adolescência, início da juventude. Para outros vai ser já na idade adulta, quando a pessoa já está casada, profissão definida, já tem um estilo de vida todo próprio. E para outras pessoas vai ser numa idade avançada, onde a pessoa já fez tudo o que tinha que fazer e agora ela está buscando uma transformação interior, está voltando para si mesmo, já depois de já ter vivido bastante. Não importa. O mais importante é que no momento em que começamos, ali se abre a oportunidade como se fosse um novo recomeço. E é disso que nós vamos falar. Hoje eu estou vendo algumas interações aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha, vamos ver o que o pessoal está colocando. Vários aqui colocando primeira vez. Gente colocando até a saudação gnóstica aqui, significando que já são estudantes antigos, né? Muito bem. O Ramos disse que está na Câmara Avançada, fazendo na cidade do Porto, né? A Franciele, a gnose é maravilhosa, não tem como parar de aprender cada vez mais, verdade. Todos nós que estamos aqui, nós nos colocamos na posição de instrutores para dar conferência, mas nós somos estudantes gnósticos, isso é o que nos define, porque não tem como chegar num determinado momento e dizer, não, agora o que tinha para aprender eu já aprendi e já foi, porque é muito amplo mesmo. E agora a gente vai ter uma perspectiva da amplitude disso. Olha só, o Aldo entrou na Nova Ordem em 1992 com o venerável mestre Rabolu, uma instituição que existiu. Eu também entrei na Nova Ordem, instituição do mestre Rabolu, e também foi no ano de 92, Aldo, assim que estamos sintonizados. Muito bem, eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha, que não é nem uma apresentação, é um slide onde nós vamos brincar por ele. Nós vamos para cima e vamos para baixo, e é com ele que nós vamos trabalhar hoje o nosso diálogo, que eu quero pedir para vocês que seja, mais que tudo, um diálogo. Quem puder, abre a câmera, para a gente poder se enxergar, ver as reações do que está sendo dito. Quem quiser levantar a mão e dialogar, quem quiser fazer perguntas usando o microfone, quem quiser utilizar o chat para fazer comentários, perguntas, interagir. Seria bastante interessante que vocês não fossem ouvintes, que vocês fossem participantes. Então, fiquem à vontade. Os que quiserem usar o chat, eu prometo que vou ler tudo que vocês escreverem. Quando nós falamos de gnoses, nós estamos falando de uma palavra que não é, num primeiro momento, tão familiar para todos, porque ela vem do grego e significa conhecimento. No entanto, a palavra gnosis é um tipo de conhecimento para os gregos. Os gregos eram especialistas
no conhecimento, fundaram a filosofia ocidental. Então, obviamente, como todo especialista, eles tinham categorias de conhecimento, modos diferentes de explicar os distintos conhecimentos, segundo a forma como se adquiria o conhecimento. Então, existia uma palavra, por exemplo, para o conhecimento técnico das coisas, que era tecné. Tecné é outra palavra que quer dizer conhecimento, mas é aquele conhecimento que a pessoa aprende fazendo. Como, por exemplo, um oleiro, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha com, sei lá, com agricultura. Então, esse é o conhecimento técnico, tecné. Existia outro conhecimento, que era o conhecimento de cunho analítico, mas, inclusive, científico até. Aquele conhecimento que a pessoa buscava entender a origem das coisas, fazer um percorrido, um raciocínio para poder entender como aquilo funcionava. Esse tipo de conhecimento os gregos chamavam de episteme. E daí que surge o termo epistemologia, que é o estudo dos modos como o ser humano conhece. E existia a palavra gnosis. A palavra gnosis não se enquadrava nem no conhecimento de cunho analítico, episteme, nem no conhecimento de cunho puramente técnico, tecné. Gnosis era a palavra que eles utilizavam para se referir ao conhecimento que brotava de dentro da pessoa como resultado de uma inspiração, ou de uma revelação divina, ou de uma intuição. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela tinha uma profunda compreensão de alguma coisa, os gregos antigos diziam que a pessoa acessava o seu daimon. Daimon é uma outra palavra do grego antigo que significa o espírito. Então, esse espírito fala pelo coração dos homens. Sócrates, por exemplo, se referia muito a esse espírito que lhe falava ao coração. E por conta dessa profunda integração que Sócrates tinha, eu vou tomando chimarrão para ir hidratando as cordas vocais. Como estou no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, é o nosso jeito de fazer a devida hidratação. Sócrates foi considerado o mais sábio de todos os homens, quando, em uma determinada ocasião, no templo de Delfos, templo consagrado à profecia, foi perguntado, as pitonisas que ditavam os oráculos disseram: quem é o homem mais sábio do mundo? Quem é a pessoa mais sábia do mundo? E disseram: é Sócrates. E, bom, Sócrates tinha muito alicerçado esse conhecimento a partir da integração com o seu próprio ser. A tal ponto que, quando disseram isso para ele, ele disse: a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Só sei que nada sei. E aí pensaram: puxa, além de sábio, então, é humilde. Claro, antes de Sócrates chegar a essa conclusão, ele não acreditou no oráculo, né? Ele disse: não pode ser, com certeza tem pessoas muito mais sábias que eu. E passou um bom tempo tentando encontrar alguém mais sábio que ele. E ele se deu conta que as pessoas que supostamente eram sábias no mundo eram pessoas que estavam muito presas num labirinto de teorias mentais. E as pessoas não acessavam o seu próprio espírito, a sua própria verdade. E como ele acessava e conversava com o seu daimon, o seu espírito, o oráculo disse que ele era o homem mais sábio do mundo. E aí ele disse: a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Incrível, né? E a gente vai dizer: puxa, que legal, então. Bom, vem da Grécia, Sócrates, a sede internacional fica na Grécia, faz sentido. Então, é filosofia grega que nós vamos estudar na Gnosis. Na verdade, não. Por quê? Porque ao trazer como referência essa questão da Grécia, nós trazemos, obviamente, o termo, herdamos isso, mas o que queremos fazer é um estudo comparativo de todas as tradições iniciáticas e todas as antigas religiões e filosofias que já existiram tanto no Ocidente quanto no Oriente,
para demonstrar que, na verdade, essa busca que os gregos chamavam gnosis, que é essa conexão com a sabedoria divina, ou seja, buscar um conhecimento por revelação divina, buscar se conectar com a sua verdade e deixar que ela lhe dite, ela lhe diga o que deve fazer e não fazer. Isso, na verdade, é o que em todas as diferentes culturas do mundo chamamos de sabedoria. Se vamos olhar para a importância que esse processo de se conectar com a sua própria verdade, com o seu verdadeiro ser, a importância que isso foi dado em diferentes tradições, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, olha só, quero mostrar uma coisa para vocês aqui, só deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui eu coloquei alguns símbolos, vocês reconhecem alguns desses símbolos? Quais vocês... Cristianismo, budismo, judaísmo, Uhum. tenho o taoísmo, tenho Uhum. de facto este budismo, Isso, budismo, perfeito. O segundo é hinduísmo. o segundo é hinduísmo, isso. Isso. Ó, esse primeiro aqui, cristianismo, né? E até eu coloquei uma frase aqui de Jesus para referenciar a importância que isso era trazido no cristianismo, e em especial no cristianismo primitivo, que é o cristianismo dito dos primeiros séculos do cristianismo, ou seja, aquilo que começa com Jesus e se estende para a primeira, segunda e terceira geração, principalmente dos discípulos mais diretos, né? E os primeiros discípulos desses apóstolos também. Numa determinada ocasião, o Cristo disse isso, né? Conhecei a verdade, e ela vos fará livres, ela vos libertará. Conhecei, vocês sabem que os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, então conhecei gnosis, né? O que é a verdade? Essa verdade que está referindo na frase de Jesus. Essa verdade tem a ver com muitos aspectos, mas o principal aspecto nesse contexto que estamos trazendo, porque é uma frase atemporal, claro, nós estamos tirando ela de um contexto e estamos dando um significado filosófico para ela, para essa frase. Então, quando Jesus diz, Jesus que foi um dos maiores, se não o maior iniciado que já pisou no nosso mundo, quando ele diz conhecer a verdade para que ela nos liberte, significa, sobretudo, não é conhecer a verdade dos fatos. Porque as coisas da vida que não conhecemos ainda, muitas vezes nós chamamos de mistérios, não é verdade? Dizemos, por exemplo, algumas pessoas se perguntam, como as pirâmides do Egito foram feitas, por exemplo? E aí a pessoa pode dizer, isso é um mistério, né? Ninguém sabe direito. E é verdade. Existem teorias, dentro da gnose se fala um pouco a respeito disso. Mas, enfim, no fim das contas, é um mistério? É um mistério, mas não é de verdade o mistério. Por quê? Porque é algo que em algum momento se vai saber perfeitamente como foi feito e o mistério acabou. Então, significa que era algo que provisoriamente não sabíamos. Agora, quando falamos de mistério no sentido mais profundo da palavra, estamos falando daquilo que, mesmo que alguém explique para a gente, nós não vamos entender a menos que experimentarmos. Por exemplo, você pode estudar uma tese de 400 páginas explicando o sabor que existe numa laranja. Mas isso é totalmente diferente de descascar a laranja e colocá-la na boca. Concordo? Da mesma maneira, uma pessoa ela pode ter lido todos os livros sobre amor. É muito diferente dela estar vivendo uma experiência intensa de amar alguém. Então, quando falamos em verdade, nós não estamos falando dos mistérios do mundo. Porque
O mundo tem fatos. A verdade é algo mais profundo que existe dentro de nós e que nós podemos traduzir com o termo Deus. Deus é a verdade oculta que habita o coração de cada ser vivo. E no momento em que nós conhecemos essa nossa verdade, a nossa própria verdade, a nossa potência, junto a isso, então, ganhamos uma chave para poder viver a vida de uma maneira esplendorosa, magnífica. O sofrimento que a vida tem de forma inerente é uma experiência que depende muito da maneira como nós entramos em contato com a própria experiência da vida. E não é que as pessoas que se integram com a sua própria verdade não sofrem, mas elas têm uma maneira de enxergar a vida que isso não lhes tira a felicidade. Então, no cristianismo se dizia isso. Tem um texto que está aqui nesse PDF, que depois eu vou mandar para vocês, o Alexandre vai mandar para vocês, isso aqui é um PDF, tá? E a gente vai passando por alguns trechos dele. Mas existe um trecho de um texto apócrifo chamado Evangelho de Tomé, não sei se vocês já ouviram, que esse trecho é... Bom, o Evangelho de Tomé junto com o Evangelho de Marcos, agora eu não lembro qual que é, mas é junto com outro evangelho, que eu acho que é o de Marcos, são os dois mais antigos que tem, e ele é um apócrifo. E ele, diferente dos outros evangelhos cristãos, ele não é um evangelho histórico, que traz a narrativa de Jesus, senão ele traz aforismos, frases, sentenças, reflexões que Jesus fazia. Uma das primeiras diz algo mais ou menos assim: se o reino de Deus estivesse nos céus, então os peixes vos precederiam, os pássaros vos precederiam. Mas se estivesse no fundo dos oceanos, então os peixes vos precederiam. Porque o reino de Deus está dentro de vós e também fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis reconhecidos e sabereis que sois filhos do Deus vivo. Se não vos conhecerdes, vivereis na miséria, e vós mesmos sereis essa miséria. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a coisa mais importante da mensagem de Jesus era: o reino de Deus está próximo, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Só que os evangelhos não apontam onde está o reino de Deus, os canônicos. Esse evangelho apócrifo aponta. Ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Se nós vamos para outras tradições, por exemplo, nós vamos para o hinduísmo, que é esse segundo símbolo aqui, nós vamos encontrar uma profunda referência ao Dharma. O Dharma como sendo o caminho da verdade e a própria verdade. E olha que interessante, o Cristo falava de si, não como ser humano, mas sim como força e como conhecimento que trazia, que ele dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em outras tradições, como o hinduísmo, a gente vai encontrar que a verdade e o caminho, eles estão entrelaçados no conjunto de leis eternas, de princípios eternos que existem desde sempre, e que se o ser humano os conhece e caminha alinhado a eles, obtém uma vida feliz e uma vida com significado. Esse é o sentido do Dharma da Índia. Se nós vamos, por exemplo, para o hinduísmo, para o judaísmo, no judaísmo nós vamos encontrar um princípio mais ou menos parecido com uma determinada sefira oculta que existe na árvore da vida, chamada Da'at. E Da'at significa o conhecimento, gnoses. Se vamos, por exemplo, para a tradição egípcia, que é esse símbolozinho, essa cruz ansata, ou Ankh, que é a cruz da imortalidade, que vai ter todo um sentido depois, e nós vamos explicar, ela, na verdade, ela representa um útero, que é o formato de um útero, né? Do ione, dos órgãos femininos, né? Existia no Antigo Egito uma deusa
que personificava a verdade, se chamava Maat, a deusa da verdade e justiça. Ela tinha 2 símbolos, a deusa da verdade e justiça, e era ela que julgava ao morto no tribunal de Osíris, colocando o coração do desencarnado em um prato da balança, mas porque um símbolo de Maat é o coração, e no outro prato da balança ela colocava uma pena de avestruz, porque esse é o outro símbolo de Maat. Ela é uma divindade muito parecida com a deusa Ísis, com asas e uma pena de avestruz na cabeça. Essa é Maat. E por que ela colocava a pena de avestruz em um prato e o coração em outro? Porque se essa pessoa que estava sendo julgada no Tribunal dos Mortos, ela tinha vivido a vida segundo a sua própria verdade, a pena e o coração tinham o mesmo peso. Maat viveu no coração desse homem. Então, esse homem ganhava o direito ao Amente. O Amente era o país dos mortos, mas daqueles mortos que desfrutavam de grande felicidade. Não eram os infernos dos antigos egípcios. Então, novamente, né? Lourenço Suri, algo assim, colocou aqui, na Cabala da Arte é a esfera mais desafiadora e complexa, porém a esfera que mais alavanca nosso conhecimento. Perfeito. Um dia vamos ter a oportunidade de fazer um estudo só sobre Da'at. Depois que Era vocês... paraíso dos muçulmanos. Como? Por favor, repita, Luiz. Era o paraíso dos muçulmanos, nesse caso, lá quando eles iam, colocavam o coração, era o paraíso, não o inferno dos, né, dos católicos, mas o paraíso dos muçulmanos. Era um paraíso onde os homens podiam comungar com os deuses, na tradição egípcia, né? Então, eu dizia para o Lourenço que depois, quando vocês estiverem em segunda câmara, em algum momento vamos ter a oportunidade de fazer um estudo só sobre Da'at e entender a importância que essa Sefira ela tem dentro do caminho de despertar da consciência. Depois nós olhamos o taoísmo, a mesma coisa que falamos do Dharma, nos referimos ao Tao, a mesma coisa. O Tao, ele ao mesmo tempo é a própria verdade universal e cósmica, e é o caminho para chegar, para se aproximar dessa verdade e viver segundo ela. E por que viver segundo essa verdade é importante? É importante porque essa verdade vive dentro de nós, mais do que isso, somos nós mesmos. Então, se nós fizéssemos uma metáfora aqui, quando a águia é águia e vive uma vida de águia, e a galinha é galinha e vive vida de galinha, e o cachorro é cachorro, e tudo que ele faz é cachorrear pela vida, isso é o tal da águia, da galinha e do cachorro. Ou seja, viver segundo a sua natureza mais simples. Isso é o Tao, isso é o Dharma, isso é a sabedoria. Aí nós vamos fazer a seguinte pergunta: e por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de viver segundo a nossa natureza? Em primeiro lugar, é porque não conhecemos a nossa natureza. Porque dentro do ser humano, diferente dos animais, não tão diferente, mas em alguns aspectos diferentes, somos um animal diferente. Um animal dotado de linguagem. E por conta da linguagem, somos dotados de raciocínio abstrato, de inteligência simbólica. E isso nos dá um dom que faz toda a diferença, que é o livre-arbítrio, que é o poder de escolher nossa natureza. Escolher se seguimos apenas a natureza animal, biológica, ou se seguimos caminhos mais elevados, alinhando a nossa vontade a um propósito superior, a um propósito dignificante, de construir um mundo melhor, de nos tornarmos pessoas melhores e não simplesmente existir. Então, aí passamos, nós seres humanos, a viver o Tao do homem, a viver o Dharma do homem, a viver a gnoses do homem. Então,
Isso é o objetivo do estudo da gnoses, despertar a profunda natureza que cada um de nós carrega, conectar-se, integrar-se com essa natureza, que é Deus, que habita em nós e que nós somos parte dessa divindade, nós somos uma essência que precisa se conectar com esse mistério dentro de si, para que então a gnosis se expresse. Quando estabelecemos esse canal de conexão entre nós, como vontade, como discernimento, como almas, quando estabelecemos isso com essa voz do silêncio que habita dentro do nosso coração, criamos um canal de comunicação, criamos um espaço para que pouco a pouco essa força, que é o nosso real ser, que é a nossa verdadeira natureza, possa se aproximar, possa verter a sua energia, a sua vibração, e vamos nos tornando, então, cada vez mais aquilo que verdadeiramente somos. Por mais paradoxal que isso possa parecer, precisamos deixar de ser hoje o que somos, em muitos aspectos, para podermos nos tornar o que sempre fomos, mas que agora, na existência humana, provisoriamente, ainda não estamos. Isso é o que a gnose se propõe. E o resultado disso é uma vida em que aprendemos a acessar a felicidade, que é muito diferente da alegria, as pessoas confundem. Quando se fala, é impossível ser feliz. Quando as pessoas dizem que é impossível ser feliz, é porque as pessoas estão falando, na verdade, de é impossível ser sempre alegre. E existe uma confusão quase grosseira entre alegria e felicidade. Felicidade é um estado, alegria é um momento. Alegria é um evento, é um momento, é uma circunstância. A alegria depende de algo que acontece. Felicidade é viver alinhado com uma bússola interior que nos aponta uma direção e que caminhar sobre esses trilhos nos traz significado, nos traz uma vida de significado. E então depende do que a pessoa está vivendo, ou seja, uma pessoa que está alinhada com a sua própria verdade, vive momentos difíceis, mas vive com uma outra perspectiva. Porque quando nós tiramos do nosso objetivo a ilusão de que as coisas têm que sempre dar certo para que possamos ser felizes, e por que isso é uma ilusão? Porque não tem como tudo dar certo sempre. No final vamos morrer. Somos biologicamente finitos. Estamos fadados a que passemos por muitas circunstâncias desafiadoras na vida. Então, se colocamos a expectativa de uma vida feliz e boa a partir do que nos acontece, estamos colocando as nossas fichas no lugar errado. Agora, quando nós assumimos para nós mesmos que caminhar segundo um caminho de valores e construir esses valores, não importando se quando é dia e tudo está bem, ou quando é noite tempestuosa e as coisas são difíceis, isso faz viver uma vida feliz mesmo na adversidade. Aliás, essa é a grande lição de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epíteto, dos grandes estoicos, né? Mostrar que nós devemos ser mais fortes do que a natureza que nos circunda, para que só então possamos ser felizes. Ou seja, o conceito de felicidade, ele é completamente dependente do conceito de liberdade. Uma pessoa que precisa de circunstâncias agradáveis para se sentir bem é uma pessoa frágil, é uma pessoa que a qualquer momento o seu castelo de cartas cai. Não se pode esperar uma vida de grande significado se a pessoa tem essa perspectiva. Isso é sabedoria, isso é a clareza de visão para viver uma vida. Isso é encarnar esses atributos do amor, da paz, porque no momento em que passamos a entender o benefício que isso traz para as nossas vidas, acontece uma outra grande magia, que passamos a perceber que
seria muito importante que as pessoas que nos rodeiam, que elas pudessem ter acesso a essa perspectiva de vida. E então passamos a nos interessar sinceramente que as outras pessoas também possam acessar a sua própria verdade. E isso é o verdadeiro amor. Nós podemos ajudar uma pessoa de várias formas, mas a forma mais definitiva que se pode ajudar alguém é ajudá-la a acessar esse lugar onde ela encontra aquilo que ela verdadeiramente é, porque com isso ela encontra a chave para viver uma vida muito mais feliz e plena. Bom, gnoses é isso, é encarnar a força da nossa própria verdade. Cada um de nós tem a sua, necessitamos descobrir e aprender a acessar. Bom, isso para explicar, então, o que é gnoses. Agora, para explicar, ou seja, o conceito geral, gnoses é um fenômeno que acontece quando nos conectamos com o nosso ser. Isso é gnoses. Agora, existe a escola gnóstica, que é onde vocês hoje estão ingressando. A escola gnóstica se diz que ela é uma escola iniciática. Por quê? Porque esse é o conhecimento que sempre foi estudado em todas as grandes escolas de mistérios que já existiram no mundo e que ainda existem. O conhecimento de si mesmo, o conhecimento da natureza de Deus, e como acessar e depois se fusionar a essa natureza. E se fusionar pode parecer um pouco estranho, que a pessoa diz, tá, mas eu tinha entendido que era eu mesmo. Sim, é que nós somos parte disso, nós não estamos ainda plenos. Entre nós e a natureza do nosso real ser, existe apenas uma variação quanto ao grau. É como a diferença entre o sol e a chama de uma vela. Essa chama de uma vela, ela precisa conseguir ter estrutura adequada para que o sol possa brilhar por meio dessa mesma chama. E o objetivo das escolas iniciáticas é construir essa ponte, para que possamos um dia expressar plenamente a grandeza do nosso ser. Isso foi o que os grandes mestres da história da humanidade fizeram. O próprio Sócrates, Jesus, o Buda, Krishna, Moisés e outros tantos e tantos e tantos que o mundo conheceu e muitos outros que o mundo jamais ouviu falar. Todas as pessoas, homens e mulheres, de todas as latitudes do planeta, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, em todos os tempos, essa tem sido a grande busca, a última fronteira que nunca o ser humano vai alcançar pelo caminho que hoje trilha, que é um caminho de se projetar cada vez para zonas mais distantes do universo, conhecer cada vez mais fora, dominar a natureza em todas as suas expressões no mundo e conhecer cada vez menos aquilo que somos e por que viemos. Existe uma história muito bonita sobre isso, que eu nunca soube exatamente de qual mitologia ela vem, mas numa das versões que eu li sobre essa história, dizia que vinha da mitologia hindu, que a história ela é assim, conta que num determinado momento, há muitos milênios atrás, o homem, o ser humano, vinha avançando em tecnologia e conhecimento, mas ele avançava, ele progredia em ciência, mas não progredia no mesmo nível em ética, em moralidade. E então os deuses estavam preocupados. O homem vai dominar a ciência e com isso ele vai se destruir a todos. E nós precisamos que a sabedoria ele não alcance, que a sabedoria seja ocultada dele, para que ele tenha só o conhecimento, mas não a sabedoria. E então os deuses estavam reunidos, dizendo, o que vamos fazer? E então alguém disse, nós vamos ocultar a sabedoria do homem. Tá, mas e a pergunta é, onde vamos ocultar? Então um deu a ideia, muito parecida, inclusive, com o aforismo, aquele do Evangelho de Tomé. Um deu a ideia, vamos colocar no alto das montanhas, e alguém disse, não, o homem um dia chega lá. Então vamos colocar no fundo dos oceanos. E alguém disse, não, o homem um dia vai chegar lá também.
E disseram, mas então aonde que nós vamos colocar? E pensavam. E lá pelas tantas, alguém que era tipo copeiro dos deuses, estava por ali limpando e fazendo alguma coisa, e disse, por que vocês não colocam dentro do próprio homem? E olharam e disseram, pois é. E aí ele ainda disse, porque sabe o que vai acontecer? Se vocês ocultarem no único lugar que ele não está, só os mais persistentes vão procurar nesse lugar. E aí os deuses assentiram, disseram verdade. E então a sabedoria passou a existir somente dentro do próprio coração do homem. Interessante essa história, né? E muito parecida com o Evangelho de Tomé. Isso é o que é o mais interessante, como a sabedoria dessas escolas iniciáticas é universal. Bom, mas para entender isso, eu não quero me alongar muito, eu vou passar algumas outras coisas que eu acredito que sejam importantes para a gente finalizar o que estamos falando hoje aqui e abrir para um diálogo. A primeira coisa é entender o que não é gnoses. Ou seja, gnoses não é informação. Gnoses não é cultura. Gnoses não é conhecimento sobre gnoses. Vocês entendem essa diferença? Por exemplo, isso que nós estamos falando hoje aqui é conhecimento sobre a gnoses. É como se eu tivesse, por exemplo, se fosse outra coisa. Nós estamos numa aula sobre como andar de bicicleta. Por mais que vocês entendam todos os conceitos da aerodinâmica que tem que fazer para poder se manter em cima da bicicleta com ela pedalando, isso não é andar de bicicleta. Então, conhecimento sobre andar de bicicleta é uma coisa, andar de bicicleta é outra. Por que eu digo isso? Porque hoje vocês estão iniciando um curso e é muito fácil a pessoa se confundir e achar que estudar o conhecimento gnóstico é suficiente para acessar a gnose. Acessar a gnose demanda colocar energia, investir tempo, dedicação e esforço. O Alexandre dizia, o curso é de graça. E eu pensava, não é de graça, a pessoa só não paga nada financeiramente. O custo para acessar esse conhecimento que estamos propondo é altíssimo, porque envolve dedicação, envolve continuidade, envolve as coisas que hoje no mundo são as moedas mais preciosas que nós temos: tempo, energia, persistência. Num mundo onde as coisas cada vez mais avançam para se tornarem instantâneas, por exemplo, década de 90, como que a gente fazia se a gente queria alguma coisa, queria aprender uma coisa? A primeira coisa que a gente fazia, se a gente não tinha o livro em casa, era ir para uma biblioteca. Eu nem sei se existem mais bibliotecas, acho que elas estão tudo meio que fechando hoje, né? Ou seja, hoje ninguém mais faz isso. Então a gente ia para a biblioteca, chegava lá, tinha que encontrar um livro que tivesse o que a gente queria, pegar aquele livro cheio de pó, de traça, de um monte de coisa, e no meio da nossa rinite, lá na pesquisa, ficar um bom tempo lendo, pesquisando, para tentar ter acesso a uma coisa. Fim da década de 90, início dos anos 2000, e mais ou menos até agora. O que nós fazíamos? Íamos pesquisar no Google. E eu disse íamos, porque agora está um pouco diferente, né? Então, nós pesquisávamos no Google, mas nós tínhamos que encontrar a maneira certa de perguntar. Podia ser que ninguém tinha escrito ainda sobre isso, lá no início dos anos 2000. Hoje já não é mais assim. E a coisa foi avançando e avançando. Tínhamos que filtrar essa informação. Hoje, nós queremos pesquisar alguma coisa, nós perguntamos para a inteligência artificial. E a inteligência artificial entende o contexto do que queremos, nos traz referência bibliográfica, faz uma série de filtros. Ou seja, a maneira como cada vez se torna mais fácil acessar o conhecimento nos torna muito preguiçosos. Estamos caminhando para um momento em que vai ser mais ou menos como o filme Matrix. Vocês viram o filme Matrix?
Chega um momento, o Neo, ele precisa aprender Kung Fu, ou precisa aprender a pilotar um helicóptero. Então, ele faz o download de como pilota o helicóptero. E aí ele sabe pilotar o helicóptero. Pronto, ele baixava aquilo e era o suficiente. Ou seja, nós estamos perdendo a capacidade de conseguir entrar dentro de uma experiência e se encharcar dessa experiência pelo tempo suficiente para que a visão adequada se abra. E as coisas que verdadeiramente valem a pena na vida, elas ainda demandam isso. Um dia eu perguntei para a inteligência artificial, eu disse, o que você não pode fazer? Do que você não é capaz de fazer? Porque eu ia dar uma aula sobre isso, inclusive, né? Sobre inteligência artificial. E eu ia dizer, e disse na aula, né, o que a inteligência artificial não era capaz de fazer. Mas me deu o estalo de dizer, não, vou perguntar para ela própria, o que ela não faz? O que vocês acham que a inteligência artificial respondeu para mim, o ChatGPT? O que vocês acham? Não perguntem para o ChatGPT. Primeiro me digam o que vocês acham. O que você acha, Alexandre? Que a inteligência artificial respondeu? Nem ideia. Eu nunca usei esse recurso aí, não tenho nem ideia. Estou curioso para saber. Você ainda está muito analógico, Alexandre. Tem que ir para o mundo digital, para o virtual. Ó, a Graciele disse ação, o fazer. Aham, perfeito. Isso era o que eu já tinha muito concreto, né? E, inclusive, ele confirmou isso. Eu disse, bom, a experiência o ChatGPT não pode nos dar. E, claro, aí ele disse isso que o Adrian disse também, o sentir. Olha que interessante. O ChatGPT ele pode ensinar a gente, por exemplo, a plantar uma alface. Ele diz qual o melhor período para plantar, qual é a composição química ideal para ter as melhores alfaces do planeta Terra. Mas o ChatGPT não pode nos dar a experiência de pegar uma pazinha e sentir a terra, e abrir aquele sulco, e colocar a mudinha, e cuidar daquilo ali todos os dias, ir lá regar e estabelecer essa conexão. Ele não nos dá experiência, ele não pode viver as coisas por nós. Ele não pode nos dar o sabor de colher algo que plantamos, o sabor de consumir o fruto da nossa própria ação. Isso é profundo. Isso ainda somos nós e sempre vai ser nós. Gnoses tem muito a ver com isso. Sim, ele não pode gerar a vida, Débora. Corretíssima. E nem trabalhar com as energias que existem dentro de nós que podem produzir as nossas transformações. Ele é só informação, ele não é transformação. Então, tenham em conta que ao entrar para um curso de gnoses, nós não estamos buscando, ou não deveríamos buscar, uma informação a mais. Estamos buscando algo que nos ajude a transformar. Bom, e aí, então, a gente faz essa diferenciação clara entre o que é a doutrina do olho, que é tudo que existe no mundo, que pode nos dar informação, mas não nos transforma, e aquilo que vai nos proporcionar experiência e transformação. Gnoses tem mais a ver com isso. Obviamente, nós temos uma cultura para acessar no curso, mas conhecer não é transformar, conhecer não é fazer. Se a pessoa ela não fizer a sua parte, não existe nenhuma garantia de que ela vá acessar a gnoses. Fazer um curso de gnoses não significa acessar a gnoses. É isso que queremos deixar claro. Mas nos dá o suporte, nos dá as ferramentas para isso. Bom, e a gnoses, ela está alicerçada nessas 4 culturas. Opa, esse aqui é o fundador da gnoses, cada vez que eu abro vai para lá, né? Você está puxando para ele, daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Nós chamamos de os 4 pilares do conhecimento gnóstico. Esses 4 pilares, eles estão relacionados às 4 coisas que temos que fazer para poder realmente acessar a gnose. Então, ao mesmo tempo
esses 4 pilares, eles estão relacionados às 4 formas ou às 4 vertentes que o conhecimento gnóstico se desdobra no mundo. A origem de toda a ciência no mundo é gnoses. A origem de todas as religiões é gnoses. A origem de todas as filosofias é gnoses. A origem de todas as expressões e movimentos artísticos do mundo é gnoses. Porque para ser original tem que ser acessado de dentro. Vocês percebem isso? Existem, por exemplo, os cientistas e existem os pesquisadores. A diferença básica entre um cientista e um pesquisador é que o pesquisador, ele pesquisa algo que é mais do mesmo. Então, o pesquisador, de certa maneira, ele é o que antigamente nós chamávamos de os copistas. Um copista pegava um texto e ele transcrevia. Ok, ele está transcrevendo na forma de experimentos científicos. Agora, o cientista, ele tem que estar muito alicerçado em algo muito além do mero conhecimento da sua área científica. Ele tem que estar acessado ou conectado a uma fonte que faz ele transcender o limite do próprio conhecimento estabelecido. De outra maneira, ele não produz ciência de fato. Ele só amplia o mais do mesmo. E isso nós vamos dizer com relação à religião, com relação à filosofia, com relação à arte. Mas não é esse o enfoque dos 4 pilares que nós queremos dar hoje. Queremos dizer que a ciência, a religião, a filosofia, a arte, mais do que 4 ramificações da gnosis, que cada um gera dentro de si, elas são as 4 práticas que nós temos que fazer para acessar a gnosis. Então, gnosis como ciência significa método, e significa usar os métodos, desculpem, para comprovar, para comprovação prática. Não adianta a pessoa saber que existe plano astral. Ela tem que praticar para sair consciente em astral. Isso é ciência gnóstica. Não adianta a pessoa entender os benefícios da meditação, ela tem que se dispor a sentar e meditar. Não adianta ela entender o que mantras são necessários para despertar a clarividência, ela tem que entrar em ressonância com esses mantras, praticando. Então, a ciência gnóstica ela é eminentemente prática. Quando nós falamos de religião, nós estamos falando de um movimento em direção ao seu próprio coração. A palavra religião vem do latim religare e significa religar-se. Então, mais do que um lugar a frequentar, e mais do que um conjunto de crenças a seguir, religião é um fenômeno de conexão profunda com a sua própria verdade. É um movimento em direção à espiritualidade profunda. Uma espiritualidade que pode estar alicerçada em preceitos religiosos, mas que não depende disso. A religião profunda é um estado íntimo de conexão com o seu próprio coração, com essa voz silenciosa que habita o coração. Isso entendemos como religião. Dito de outra maneira, existem milhões de pessoas no mundo que frequentam religiões e não são religiosas, porque não acessam isso. E existem milhões de pessoas no mundo que se dizem não religiosas e são pessoas profundamente conectadas com a sua verdade. E por conta disso, são pessoas profundamente espiritualizadas. Quando nós falamos de gnosis como religião, estamos falando como esse movimento em direção para dentro. Isso é o que chamamos de religião. Gnosis como filosofia se traduz na busca incessante, na reflexão, que nos leva tanto à investigação quanto à prática e também a esse fenômeno de voltar-se para dentro de si. A filosofia é o ponto de partida desses 4 pilares. Não se poderia chegar a respostas às quais não fizemos ainda as perguntas. Por isso a filosofia é tão importante no trabalho da gnosis. E a última coluna... Pois é, Luiz, acho que todos nós passamos em algum momento
né, em vários lugares, e talvez tenhamos nos encontrado alguns aspectos que nos fez bem, mas a bem da verdade é que se o ser humano ele não encontra dentro de si o que busca, ele não vai encontrar nada fora que faça muito sentido. Aliás, essa era a máxima que estava no pórtico do templo de Delfos, né? As pessoas iam, e é a segunda vez que eu falo do templo de Delfos. O templo de Delfos, ele foi muito significativo para a Grécia Antiga e, inclusive, para o surgimento do Ocidente, da maneira como o conhecemos hoje. O templo de Delfos era um templo consagrado ao deus Apolo, deus do sol e das profecias, e tinham as pitonisas, que eram as sacerdotisas do deus Apolo. E o templo de Delfos, na Grécia Antiga, ele era mais ou menos como o Google para nós hoje, né? Quando nós queremos saber alguma coisa, nós perguntamos para o Google ou para o ChatGPT, né? Na Grécia Antiga, como não tinha, o que eles faziam? Ao invés de fazer um Google, eles peregrinavam até o templo de Delfos. Então, os reis, antes de declarar guerra ou decretar paz, eles iam lá perguntar. As pessoas, quando queriam saber uma coisa muito importante, caso eu compre uma bicicleta, as pessoas iam lá perguntar para o templo em Delfos. E quando elas chegavam, e era uma peregrinação que, dependendo de onde a pessoa estava, era uma peregrinação de meses para chegar até o templo, em busca de uma resposta. Imagine o quão significativo era essa pergunta que se fazia para as pitonisas. E quando as pessoas chegavam no templo em Delfos, que hoje são ruínas, as pessoas se deparavam com muitos aforismos, ou seja, a calçada de entrada do templo tinham várias placas com muitas inscrições, mas o pórtico da entrada, que as colunas do templo, ainda existem essas colunas do pórtico da entrada, tinha uma inscrição que dizia assim: ó tu que desejas sondar os mistérios da natureza, ou seja, que vem em busca de uma resposta. Se não encontras dentro de ti mesmo o que buscas, tampouco haverás de encontrar fora. Se ignoras as excelências de tua própria casa, como haverá de encontrar outras excelências? Ou seja, se você não é capaz de reconhecer a beleza do seu mundo interior, você não vai encontrar nada fora que te satisfaça. E continuava dizendo: em ti está oculto o tesouro dos tesouros, que é a nossa verdade, que é o nosso ser. E concluía com aquela célebre frase, que todos já devem ter escutado, que é assim: ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E a pessoa ficava, eu imagino, né, ficava desconcertada com isso. Puxa, eu vim em busca de uma resposta, e já na porta que eles estão dizendo que eu tenho a resposta. Está dentro de mim a resposta. E é isso que a Gnosis está propondo. Bom, mas vamos falar da Gnosis como arte. Eu tenho uma afeição muito especial por esse pilar. Confesso que é uma opinião minha, mas esse pilar ele é muito superior a todos os outros. Por quê? Porque Gnosis como arte significa o trabalho que nós temos que fazer, assim como o escultor faz com a sua obra de arte. Ou seja, que não basta só comprovar, que não basta só acessar o seu Deus interior, que não basta apenas se tornar uma pessoa profundamente reflexiva na sua vida. É necessário transformar aquilo que hoje somos para que a verdadeira natureza que habita em nós possa se expressar. Nós somos como um diamante bruto ainda incrustado dentro da rocha. Ele só pode ser visto e reconhecido como um diamante por um especialista em diamantes. Só um mestre em diamantes olharia para aquilo e diria: nossa, encontrei um diamante. Não, o que ele olha é um pedaço de rocha. Mas, se for lapidado, se for removido toda a rocha que o envolve, se for lapidado, o seu brilho, que sempre esteve lá, se revela. Esse é o trabalho do escultor, né? O escultor, ele revela uma rocha, revela uma escultura de dentro da rocha. O poeta, ele revela de dentro de uma situação cotidiana uma verdade, uma poesia,
o músico faz isso. Ou seja, esse trabalho de transformação tão profundo que pode nos colocar num outro patamar da existência, é essa grande proposta da Gnosis. Por isso eu digo que tem uma afeição muito especial por esse pilar da arte. Eu acredito que pessoas, se ela se afastar de qualquer um desses, obviamente, ela não chega onde tem que chegar. Mas esse pilar é o que realmente faz o arremate dentro da pessoa. E para concluir, esses 4 pilares, como não poderia deixar de ser, eles se traduzem ou se sintetizam nas 3 grandes práticas que em todas as tradições, de todos os cantos do mundo, sempre foram ensinadas nas escolas esotéricas, nas escolas iniciáticas, nas escolas de mistérios, que são essas 3 aqui. Nós precisamos eliminar isso tudo que hoje impede esse brilho desse diamante que existe dentro de nós de se manifestar, ou seja, todas as nossas fragilidades, vícios, defeitos psicológicos, isso precisa, traumas complexos, fobias, isso tudo precisa ser removido, porque isso impede a beleza da nossa essência de se manifestar. Além disso, nós precisamos construir uma estrutura interior que seja adequada para poder abrigar a voltagem de nosso ser. Então, existe um trabalho com as nossas próprias energias, um trabalho alquímico. Temos que aprender a transmutar o chumbo do que hoje somos no ouro do que verdadeiramente somos, mas precisa chegar a ter condições de se expressar dentro de nós. E o terceiro aspecto é exercer o serviço no mundo, a ação no mundo. Ou seja, não podemos nos comportar como pessoas que, depois de vagar pelo deserto da vida décadas e décadas, um dia encontramos o oásis que oferece água e alimento inesgotáveis, que é a sabedoria. Então dizer, ai, que bom que encontrei isso, coisa boa, agora está nesse oásis, depois de passar tanto tempo no deserto. Essa não é a atitude mais correta a ser feita. A mais correta é a pessoa se nutre, se hidrata no oásis e depois ela sai de volta para o deserto a buscar os outros que ela encontrou no deserto para dizer, gente, existe um oásis e agora eu sei como chegar. É por isso que a Gnosis é gratuita. É por isso que o conhecimento ele é transmitido da mesma forma que nós recebemos. Recebemos de graça, transmitimos de graça. Simples assim. Bom, não quero me estender mais, quero abrir alguns minutinhos para o diálogo e também pedir que o Alexandre me ajude, alguma coisa que faltou, Alexandre, que a gente poderia falar. Bom, eu acabei não falando do fundador da Gnosis, né? Mas, Alexandre, por favor, tome a palavra, fale um pouco. Primeiramente, não me despedindo, mas agradecendo aí a presença do Roger, as suas reflexões. A gente tem um estilo muito diferente, né? O pessoal que me acompanha na outra turma aí, a Anabela, que está por aqui, o Mário, a Denise. Eu preciso aprender a ser leve e natural assim, Roger, me ensina. Porque eu ainda uso aquele modelo antigo, cara, ortodoxo de conferência, mas enfim, um dia a gente aprende, somos eternos aprendizes, né? Então, obrigado mesmo aí, Roger. Lógico, vou já devolver a palavra para você, mas realmente agradecer aí a presença de todos que estiveram conosco, que estão ainda com a gente, né? E hoje é o primeiro encontro dessa série de encontros. Lógico, tem pessoas aqui que estiveram conosco já 2 domingos anteriores, Roger. Por quê? Porque como nós começamos a divulgação há 2 semanas, nós fizemos um bônus domingo passado e domingo retrasado. Para quem já estava inscrito, para os primeiros que se inscreveram, assistiram no domingo passado um tema sobre desdobramento astral e o mundo dos sonhos, e domingo retrasado um tema sobre chakras e sentidos ocultos do homem. Então, alguns já estão conosco hoje a 3ª semana, mas hoje inicia-se oficialmente o curso.
tá? Os que estão chegando hoje e não viram os temas bônus, fiquem tranquilos, eu vou postar no grupo a gravação, e também durante o curso nós vamos rever, nós vamos revisitar esses temas, tá? Fiquem tranquilos que não perderam nada. Então, vamos convidar mais vezes aí o Roger para estar conosco, inclusive o pessoal da turma de 16 horas, a turma avançada, já perguntando quando é que o Roger vai estar com a gente. Fizemos hoje um convite para ele dar a palestra mais importante do curso de Gnoses, que é a palestra Transformação da Energia, o tema de alquimia, é o tema principal do curso, e eu fiz esse convite a ele para estar conosco dia 28 de julho, porque eu estarei em Montserrat. Nós teremos um evento internacional da Gnoses em Montserrat, Barcelona, Catalunha, e nós estaremos lá com alguns outros estudantes de Portugal e de diversos países. Então, convidamos o Roger para estar conosco aí também nesse próximo tema. Então, Roger, brigadão mesmo. Gente, temos aqui algumas outras ilustres presenças, pessoas que eu vi aí da nossa turma, da outra turma mais cedo, né? Temos aqui um instrutor gnóstico lá do Cariri, Adriano, vejo aqui conosco também, né? Um ilustre amigo, irmão que nos honra com sua presença. Adriano é veterano também de longa data aí no gnosticismo, mas com essa postura humilde sempre de eterno aprendiz, que é a postura que nós devemos ter como estudantes gnósticos. Roger, vamos falar sobre o fundador das instituições gnósticas contemporâneas, né? Já que até a década de 50, de 1950, as instituições gnósticas, ou o conhecimento gnóstico, melhor dizendo, era velado, né? Era entregue de lábios a ouvidos, de uma forma muito restrita, de uma forma muito selecionada. E então, a partir de 1950, Samael Alveor, o venerável mestre Samael Alveor, trouxe esse formato que nós conhecemos hoje das instituições gnósticas. Qual é o formato? Formato público, onde as instituições podem chegar ao público em faculdades, universidades, escola, televisão, rádio, agora internet, com esse formato de palestras, workshops, cursos. Esse formato surgiu a partir de 1950. Então, agora todas as pessoas que queiram podem ter acesso à gnose. Contudo, entretanto, todavia, mantendo o seu caráter de instituição ou de escola iniciática, melhor dizendo, mantendo as fases internas, né, os níveis superiores de conhecimento, que é como nós chamamos as câmaras, né? Então, passo para você novamente, Roger, você vai falar um pouco mais aí sobre o mestre Samael, e ao final eu vou falar rapidinho sobre o curso, porque várias pessoas entraram depois de que eu fiz a introdução, e eu queria falar rapidinho sobre o curso, aí 5 minutinhos, aí a gente abre para as perguntas, tá? Perfeito. Então, isso que o Alexandre estava falando. Bom, primeiro eu quero comentar uma coisa que é da humildade do Alexandre, né? Dizer que tem que aprender, não sei o quê, eu não sei. O Alexandre, entre todos nós, ele é reconhecido como talvez o maior de todos os instrutores, pelo menos, no mínimo, o maior de todos os guerreiros aí dentro desse trabalho, a maior inspiração de todos nós. E ele dizia, tem que aprender e não sei o quê. Eu pensava, a águia não tem que aprender a pular que nem o tigre. A águia é a águia, e o Alexandre é uma águia, pronto. É simples assim, né? Levantar a característica que cada um tem e viver essa característica, isso é bem legal. O que o mestre Samael fez por nós foi simplesmente descortinar e fazer um trabalho de síntese que antes era uma coisa absurdamente difusa, porque o conhecimento, bom, principalmente no início do trabalho dele, lá na década de 50, o trabalho dele foi entre as décadas de 50 e 70, imagine o acesso que se tinha ao conhecimento, era muito, infinitamente menor do que o conhecimento que nós temos hoje, o acesso que temos ao conhecimento hoje. E desde aquele momento, ele foi se colocando a tarefa de investigar, ao mesmo tempo, exaustivamente os diferentes textos sagrados e as diferentes tradições iniciáticas e filosóficas do mundo inteiro. Ele teve acesso e estudou tudo o que vocês possam imaginar,
e, ao mesmo tempo, investigar isso nos mundos internos e nos registros acásticos da natureza, e buscar direto da fonte com muitos mestres, tanto mestres no mundo tridimensional, né, como, por exemplo, o mestre Viracocha, até outros mestres que desde os mundos internos ele acessava e perguntava, enfim. E aos poucos ele foi se dando conta que existia uma informação consistente em todas as tradições. Ou seja, não importando a roupagem que cada tradição assumia, ela tinha uma coisa que consistentemente se repetia, uma informação que consistentemente se repetia em todas elas, que era, a pessoa ela precisa fazer um trabalho psicológico, porque senão ela não acessa a sua verdadeira natureza, essa natureza construída por nós mesmos, que é o ego, ela acaba, por fim, soterrando toda essa verdadeira natureza, que é a natureza desperta e iluminada que existe dentro de nós. Então, tem um trabalho psicológico a ser feito, tem um trabalho energético e alquímico a ser feito, porque não é à toa que nós tomamos corpo, nós encarnamos. Por que não podemos fazer esse trabalho como, sei lá, almas, simplesmente, no mundo dos mortos? Por que não dá para fazer um trabalho lá? O que é aqui que temos que experimentar? Com tudo que aqui nos desafia. Porque existe um trabalho que precisa ser feito com as nossas energias, e principalmente de todas essas energias, a principal, que são as energias criadoras, que tem o poder de Deus, que tem na nossa própria semente a capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, obviamente que essa energia, ela existe dentro de nós, não apenas para se multiplicar no mundo, mas para tornar-se de fato a imagem e semelhança de Deus. É a semente da nossa verdadeira natureza. Dentro dela existe algo muito especial e algo muito espiritual. E isso vai aparecer de uma maneira recorrente em muitas tradições, muitas, muitas. E a terceira coisa é o serviço, é se doar, é extrapolar o nosso objetivo simples e em si mesmado, que todos temos, de ter uma vida boa, é buscar ter um propósito que transcende aquilo que podemos considerar simplesmente uma vida feliz. Aliás, a vida feliz está em buscar um objetivo maior do que nós mesmos na vida. Então, ele, ao se dar conta disso, ele disse, meu Deus, eu preciso começar a contar isso para as pessoas. Então, ele funda o movimento gnóstico, lança o primeiro livro, que se chama O Matrimônio Perfeito, acaba tendo muitos discípulos. Desses discípulos, alguns, inclusive, chegam a altos graus de consciência desperta, ao que nós chamamos a maestria. Desses que chegam à maestria, muitos deles fundam escolas, e uma dessas tradições é a tradição que nós seguimos, que ela ramifica, ela tem uma primeira ramificação com o mestre Lakshmi, que foi um mestre que também desenvolveu um trabalho formidável, ampliou pontos essenciais que tornou o trabalho muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais fácil de compreender o que precisa ser feito. Ele conseguiu preencher determinadas lacunas que foram bastante importantes, e eu posso dizer isso porque eu vim de uma outra instituição, eu pertenci já a 3 instituições gnósticas, então eu pude conhecer um pouco das diferenças de abordagem entre as diferentes tradições. Depois, quando esse mestre, ele desencarna, o mestre Lakshmi, bom, o mestre Samael desencarnou em 77, o mestre Lakshmi desencarna em 2005, e segue essa instituição, mas não é a instituição que estamos hoje. Essa instituição, ela é um braço que se abre a partir do trabalho do mestre Lakshmi, e que é a sequência, então, que nós chamamos o terceiro círculo, ou a Associação Cultural Gnóstica Samael Lakshmi, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido por um outro mestre, que é o mestre Michael, que é com quem estamos hoje alinhados, uma instituição que começa em 2014, e em apenas 10 anos, um pouquinho menos de 10 anos, completa 10 anos esse ano, ela já conseguiu chegar a 31 países e estabelecer um trabalho formidável mesmo. Então,
Muitos dos antigos, como eu, como o Alexandre, acabamos nos alinhando ao trabalho do mestre Michael pela tônica, pela característica de trabalho. Nem todas as instituições, todas as instituições gnósticas têm o mestre Samael como referência. Nem todas têm o mestre Samael e o mestre Laxmi como referência. E muito menos tem o mestre Samael, o mestre Laxmi e o mestre Michael como referência, que são as nossas 3 referências. A diferença básica entre as instituições, basicamente, está onde se coloca o enfoque da escola. O que a escola busca desenvolver? Basicamente é isso. Então, existem muitas escolas, não somos a única escola gnóstica, mas sim somos hoje a única escola que está alinhada com esse mestre, que é o mestre Michael, e que está com o corpo físico encarnado, conduzindo os trabalhos dessa instituição, desse grupo, e que tem a sede, então, que é a nossa sede internacional na Grécia. Alguém tinha levantado a mão? Reinilde, por favor, pode perguntar. Ou não sei se você levantou a mão por engano também, não sei. Ou se não está encontrando o microfone. Também os que queiram fazer qualquer pergunta, estamos à disposição para responder qualquer coisa. E, claro, se não há perguntas, eu agradeço a oportunidade que o Alexandre, esse convite que o Alexandre fez. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Reunilde, você quer perguntar? Desculpa, foi um engano aqui. O meu filho que acabou clicando aqui sem querer. Tá bom, não tem problema. Alexandre, passo para você. Muito obrigado a todos e que tenham um excelente trajeto, uma excelente trajetória nesse curso. Façam anotações, essas anotações daqui a muitos anos vão ser uma relíquia que vocês vão ter desse momento. Esse é um conselho que eu sempre dou quando o pessoal começa o curso. Eu tenho as minhas anotações ainda de 92, algumas delas, nem todas, minha mulher botou fora alguns dos meus cadernos, faz parte, né? Não dá para acumular tanta coisa assim também. Alexandre, tudo com você aí. Vamos lá. Quem gostou, faz barulho aí, como dizem. Joga uns emojizinhos aí pro Roger, para chegar lá no coração dele, lá em Caçapava do Sul. O nosso carinho, nossa gratidão por ter estado conosco. Muito obrigado, Roger, mais uma vez, e espero ter você conosco outras oportunidades em nossas turmas luso-brasileiras. Gente, então, antes de encerrar, para quem entrou depois, a introdução, só para dizer que o tema de hoje, o que é gnose, é um tema que está gravado, assim como os temas anteriores. Eu vou postar as gravações no grupo, tá? Essa gravação de hoje deve estar disponível amanhã já, devo postar o link para vocês. Então, o tema de hoje é um tema de abertura, o tema onde nós vimos aí o que é gnose. Eu vou estar enviando, ou melhor, eu vou enviar, tirando esse gerundismo aí de estar enviando, né? Eu vou enviar no grupo o resumo. Eu enviei 2 infográficos para vocês e vou enviar o resumo, a apostila para vocês estudarem, vou enviar no grupo, tá? Então, todo o curso, todos os temas do curso tem resumos, tem infográficos, tem apostila, material didático, tem livros também. A gente vai enviar o PDF de algumas obras, sempre acompanhando o conteúdo das palestras. Quem quiser começar o curso semana que vem pode. Se você gostou da palestra, gostou da proposta, quer convidar alguém, fica à vontade, chama para domingo que vem, compartilha com a pessoa a gravação de hoje. Tá? Sobre a frequência, eu tirei foto aqui de todos que estavam presentes, porque a frequência é o maior dos requisitos que nós temos ao final do curso. Tá? Para quê? Para quem queira seguir adiante e a gente possa fazer esse convite formal, individual, para dar continuidade àqueles que cumpram com os requisitos, tá bom? Então, aí estão as áreas do curso que a gente vai ver, nós falamos no início, acho que todos conseguiram já dar uma lida, mesmo quem chegou atrasado. E é isso, nós pedimos pontualidade, a gente sempre vai estar aqui no horário marcado, cravado, a gente vai abrir a câmera, o áudio, eu costumo mandar 30 minutos antes o link,
que normalmente vai ser sempre o mesmo, mas eu abro sempre com música, deixo 30 minutos de música clássica, música celta, música relaxante, para ir já criando uma atmosfera. E aí, no horário combinado, a gente começa e com 1h30, normalmente a gente encerra. Então, nós estamos nesse momento com 1h30. Eu vou passar a palavra aqui, eu vejo mãozinha levantada. Renilde, foi você ou foi seu filho de novo? Eu acho que foi o Foi filho. ele de novo aqui. Não tem problema. Estou tranquilo. Kevin, quer falar? Kevin Miller? Vamos ver se tem alguma coisa no chat, alguma pergunta pelo chat. Gratidão, excelente. Maravilha, agradecemos aos agradecimentos. Gente, então é isso. Sem mais delongas, tenham todos uma excelente semana. Quem está em Portugal, quem é português, parabéns pelo Dia de Portugal. Amanhã temos um feriado nacional. E estamos muito felizes de estar com vocês nessa terra abençoada de nossos ancestrais. E esperamos em breve conhecê-los pessoalmente. Estamos na região do Porto, região metropolitana de Porto. Pessoal que está no Brasil, quando chegar no momento específico, nós estaremos encaminhando as pessoas para os grupos presenciais, onde nós tivermos grupos presenciais, tá ok? Quando chegar ao final do curso, a gente encaminha para os grupos. Maravilha. Liliane, Lisboa, maravilha. Tivemos 3 meses, moramos 3 meses em Lisboa e brevemente estaremos por aí. Larissa está no Porto, maravilha. Eu vou pedir um favorzinho, quem estiver aqui agora online, quem ouvir a gravação depois, quem for da região, quem for de Portugal, por gentileza, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Isso, Rosa, Alina, só faz mandar para mim no PV do WhatsApp. O WhatsApp sou eu que falo no grupo, então não tem como errar. Tá bom? Eu vou colocar aqui meu WhatsApp, 351-926-011-362. Mas sou eu que posto as mensagens, tudo no grupo. Então é só entrar ali. Meu nome é Alexandre Rebelo. Para quem não ouviu o início, Alexandre Antônio Rebelo. Pessoal de Portugal, por favor, me dá um alôzinho para eu vou fazer uma lista de chamadas separada só para a turma de Portugal, para dar uma assistência até presencial, tá? Nós vamos fazer um encontro agora em agosto, dia 10 de agosto, a gente vai ter um encontro presencial, mas depois eu falo sobre isso, tá bom? A gente vai estar voltando de Montserrat, do nosso evento, então isso é uma oportunidade de compartilhar, principalmente o pessoal da fase avançada já, o que a gente vai estar trazendo lá da Espanha, do Monastério de Montserrat. Ramos, eu acho que é o Mário, né? Levantou a mão, Mário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, igual leilão. Mãozinha levantada, dou-lhe uma, dou-lhe duas. É o Bruno. Bruno, quer falar, Bruno? Fica à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão a ouvir? Você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Estão a ouvir? Tá ruim teu áudio. Eu vou só desligar aqui a gravação para não ficar grande, mas vou continuar aqui com vocês, para não ficar grande o link de gravação, tá? Então vou encerrar aqui e vou continuar quem tiver alguma pergunta. Isso, Ramos, não está se ouvindo, está te ouvindo bem. Se quiser digitar no chat, tá?